Olá, este é mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos tratar do novo marco regulatório do EAD, o ensino à distância, que são as regras determinadas recentemente pelo Ministério da Educação para esse tipo de ensino no Brasil. São regras que vão provocar importantes alterações no EAD, afetando escolas e estudantes de todo o Brasil. Para conversar sobre esse tema com os consultores acadêmicos e especialistas que se reúnem semanalmente no Espaço Democrático, nós convidamos o diretor-geral da Faculdade do Comércio de São Paulo, Wilson Rodrigues. Ele também é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação e diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Participam comigo deste diálogo os seguintes colegas do Espaço Democrático: André Matarazzo, empresário e gestor público; Eduardo Jorge, ambientalista e ex-deputado constituinte; Ivani Boscolo, senadora suplente e secretária nacional do PSD Mulher; Januário Montoni, gestor público e consultor em saúde; João Aprá, diretor superintendente da Fundação Espaço Democrático; José Luiz Portela, gestor público, professor pós-doc na USP; Luiz Alberto Machado, economista; Mário Pardini, engenheiro, ex-prefeito de Botucatu; Roberto Macedo, economista; Roberto Ordini, advogado, presidente da Associação Comercial de São Paulo; Rogério Schmidt, cientista político; Rubens Figueiredo, cientista político; e Túlio Kahn, sociólogo. Wilson Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Obrigado, Rondino. Quero agradecer também todos os membros aqui deste fórum, que me parece um fórum absolutamente adequado a discutir isso, que para mim é o tema mais importante para um país ainda com seríssimas mazelas sociais, país em desenvolvimento que é o Brasil. Então, quero agradecer o Espaço Democrático, mas na figura do amigo André Matarazzo, que foi quem gentilmente deu a ideia ao Rondino para que eu estivesse hoje aqui. E também quero saudar o nosso queridíssimo, eu digo que ele é o professor, ele é o professor dos professores, nosso queridíssimo Roberto Macedo, que é meu colega na direção da Faculdade do Comércio de São Paulo. Os senhores devem ter visto na semana retrasada que, na verdade, o nosso Ministério da Educação divulgou um novo marco regulatório da educação à distância, não é? Isso é algo que começou em junho do ano passado, através da portaria 528, que foi aquela portaria que justamente suspendeu a criação de novas faculdades e de novos cursos que operam a educação à distância, certo? Para que nós tratemos deste assunto, eu não posso deixar de falar sobre um contexto geral, né, tanto da educação quanto da tecnologia. Afinal de contas, não é possível falar de educação à distância sem falar de tecnologia. E depois eu passo para propriamente as regras do MEC e aquilo que eu considero o futuro da educação, não só no Brasil, mas no mundo. Pois bem, o pano de fundo, gente, de toda essa história do novo decreto da educação à distância se dá nisto que eu e uma série de estudiosos sobre o tema, sociólogos, enfim, historiadores, antropólogos, identificam como o admirável mundo novo, não é? E justamente o impacto deste admirável mundo novo, que é o mundo da tecnologia, esse mundo digital, que é justamente essa intersecção entre o mundo físico e o mundo digital, certo? Criou-se essa expressão digital, que é justamente este meio termo. Há, inclusive, especialistas que chamam de meta-realidade, não é? Que é justamente esta intersecção entre os dois mundos e o impacto deste admirável mundo novo, portanto, deste mundo digital na educação. Então, eu vou fazer um pequeno apanhado histórico até chegar nisso que a gente chama de quarta revolução tecnológica. Os senhores vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Eu falo sobre isso justamente porque
esta quarta revolução industrial ela tem um impacto na educação muito forte. Tá? Vamos lá. A primeira revolução tecnológica, ela se dá lá no século XVIII, certo? 1760, mais ou menos. Que é quando o homem cria a tecnologia a vapor. O que muda isso? Muda tudo, né? Todos os meios de produção, os transportes, a logística, cria-se a linha de produção, coisa que não existia até então. Os transportes no mundo são impactados brutalmente, né? Quando a gente estuda história, a gente verifica aquelas caravelas que levavam 3, 4, 5 meses para cruzar os oceanos, passam, através dessa tecnologia a vapor, a gente passou a fazer um transporte intercontinental muito mais rápido, né? E, evidentemente, que aquilo, como eu disse há pouco, a questão da linha de produção. 100 anos depois, portanto, em 1860, vem a segunda revolução industrial, não é? Que é justamente a revolução industrial baseada no petróleo, né? Nos combustíveis, não é? E, mais uma vez, nós vemos o mundo mudar brutalmente. Então, tudo aquilo que já foi otimizado na primeira revolução industrial é melhorado nessa segunda revolução industrial. E então as linhas de produção se tornam muito mais rápidas, os transportes muito mais rápidos, etc. Em 1960, portanto, mais 100 anos depois, nós temos a terceira revolução industrial, que é a revolução da informática. E aí, mais do que propriamente a indústria, existe um impacto muito forte da tecnologia no setor de serviços. Não é? Surgem aqueles sistemas de gestão, né, informatizados, os famosos ERPs. Não é? Então, além de impactar a indústria, a informática também passa a impactar o mundo dos serviços. Pois bem, isso, no início dos anos 2000, 2005, 2010, surge a quarta revolução industrial ou tecnológica. O que é esta quarta revolução? É justamente a integração entre o mundo virtual e o mundo real. É aquilo que eu estava dizendo há pouco. Cada vez mais nós teremos dificuldades de entender qual é a diferença entre o mundo virtual e o mundo físico. Por que isso foi possível, né? Esta integração tão grande entre as duas realidades? Primeiro porque existe hoje, neste ambiente virtual, um oceano de dados, uma massa de dados, a que se denomina Big Data. Big é grande, data é dados. Portanto, essa massa, este oceano de informações que está disponível na internet. A partir deste oceano de dados existente na internet, neste ambiente virtual, a gente passa a identificar o que se chama de internet das coisas, isto é, o diálogo, não é? A comunicação entre as máquinas, coisa que não havia até então. Um exemplo, não é? Quando a gente pega uma maquininha de som, JBL, uma caixinha de som, e a partir de um smartphone a gente controla aquele equipamento, aquela caixa de som, mandando comandos sobre música, e aí sai a música que a gente deseja, isso é a internet das coisas. O Bluetooth, por exemplo, é a internet das coisas. São as máquinas se comunicando. Na sequência veio o que se chama de machine learning, não é? É a máquina aprendendo sem necessitar do comando humano. A gente fala muito que quando a gente começa enfim, falar sobre algumas informações perto de um smartphone, ele consegue compreender aquilo e nos municiar com novas informações. Muitas delas hoje o que acontece justamente no comércio. A gente começa a falar sobre, sei lá, eletrodomésticos, aí a gente passa a ver anúncios de eletrodomésticos. O que é isso? É justamente o algoritmo, que é o que alimenta o machine learning, entendendo o meio em que aquela máquina está, e aquilo passa a interagir com o ser humano. O machine learning evolui e nós chegamos ao que hoje a gente fala, a inteligência artificial. A inteligência artificial, gente, vale dizer, não é uma coisa nova, tá? Isso já existe há 30, 40 anos. O que não existia até então é a inteligência artificial pocket, no bolso, doméstica, em computadores pessoais, não é? E isso só é possível graças a algumas ferramentas que foram criadas
A mais famosa é o ChatGPT, da OpenAI, que foi possível que nós acessássemos a inteligência artificial através de aplicativos, de apps, não é? E aí surge uma grande diferença entre a automatização, que a gente vê nas linhas de produção, e a automação, né? A automação é justamente essa máquina que raciocina por conta própria, esse machine learning. Vou dar um exemplo. Você tem um controle de ar-condicionado, você liga o ar e ajusta a temperatura de acordo com a sua vontade. Isto é a automatização. A automação é você ligar o mesmo aparelho de ar-condicionado, ele medir a temperatura ambiente e ele próprio vai dosando mais frio ou mais quente. Não é? Isso é a máquina raciocinando sem precisar do comando humano. Eu vou citar aqui agora, gente, algumas ferramentas, alguns aplicativos deste admirável mundo novo. E eu vou provocá-los no sentido de vocês raciocinarem se é possível viver hoje sem algumas dessas ferramentas. Primeira delas, Google. Vocês imaginam a gente passar um dia sem isso aqui? Sem dar Google em algo? Para mim é completamente impossível. WhatsApp. É possível viver sem o WhatsApp? Inclusive, o WhatsApp se transformou numa ferramenta profissional. Tem pessoas que vivem disso. Não é? É possível fazer comércio pelo WhatsApp. Tem alunos nossos lá na FAC que, às vezes, nós perguntamos assim, o seu empreendimento, a sua loja tem e-commerce? Eles dizem não, mas eu vendo pelo WhatsApp. Ora, então tem e-commerce, não é? Instagram, não é? Que é essa rede social. Pasmem, gente, o brasileiro passa, em média, 9 horas e meia por dia em redes sociais. É o segundo povo que mais passa tempo por dia em redes sociais no mundo. 9 horas e meia. TikTok, que é uma outra rede social de conteúdos menores. O LinkedIn, que é uma rede social corporativa. Né? Quantas pessoas... Eu conheço executivos que foram contratados para altos cargos pelo LinkedIn. Foram entrevistados pelo LinkedIn. É impressionante isso. Twitter. Né? Hoje a gente vê chefes de Estado fazendo política pelo Twitter. A gente vê o Donald Trump mandando recados para outros chefes de Estado pelo Twitter, que é uma rede social, não é? O Spotify, que é essa ferramenta de música, né? Que é muito interessante, porque ele possui inteligência artificial. Ele, inclusive, te fala, olha, ouça essa playlist porque você gosta desse gênero musical. É impressionante. O Pix, que é uma tecnologia nossa, brasileira. Google Maps. Eu fico imaginando, André, eu sou um nativo digital, nasci já nessa era. Eu fico imaginando o que era viver, transitar, viajar sem um Google Maps. Né? Ou sem o Waze, por exemplo. Esse mundo já existiu. Né? 30, 35 anos atrás era esse o mundo, certo? Pois é. Uber, iFood, não é? A quantidade de pessoas hoje que vivem tanto de Uber quanto de iFood. O Airbnb, gente, o que é isso, né? Vocês peguem, por exemplo, pessoas que tinham pensões, pequenos hotéis, né? O que o Airbnb impactou esse setor hoteleiro de aluguéis, não é? Mercado Livre, que é um marketplace argentino, é um negócio impressionante. Você compra, paga em diversas prestações, recebe aquele produto, recebe aquilo em 1h30, 2 horas, não é? Às vezes não paga nem pelo frete. Se tiver qualquer problema, você reclama ali, é respondido ali mesmo. Tinder, que é uma outra rede social. Eu vi uma pesquisa, gente, dando conta de que hoje 75% dos novos relacionamentos, os namoros, etc., nascem através de Tinder ou aplicativos semelhantes. Então, as pessoas estão se conhecendo, começam a namorar, a se relacionar por esse tipo de coisa. O Zoom, né, outras ferramentas de interação síncrona, virtualmente síncronas, e que foram muito potencializadas pela pandemia, reuniões acontecendo, reuniões importantíssimas de empresas como esta, né, acontecendo por aplicativos como o Zoom. E mais recentemente, como eu disse há pouco, o ChatGPT, que é uma inteligência artificial através de uma ferramenta de app, portanto, acessível a todos. YouTube está lá, é o terceiro. Que, olha, eu vou te falar uma coisa, Eduardo. De todos esses, é o que mais me fascina. Exatamente, é uma enciclopédia
E antes, não sei se você concorda, Eduardo, mas nós tínhamos uma figura muito passiva em relação à comunicação, né? Nós éramos obrigados a assistir aquilo que estava passando nos canais de TV. O YouTube, você vai naquilo que você deseja, o conteúdo, o tema, o assunto, né? Então, realmente, essas tecnologias todas, essas ferramentas todas, impactaram muito a nossa vida e é o que eu chamo de admirável mundo novo. E agora eu vou trazer uma análise de natureza econômica para que os senhores vejam como que, de fato, o mercado, ele mudou brutalmente a partir deste admirável mundo novo. Em 2001, estas eram as empresas, as companhias mais valiosas do mundo, não é? Em bilhões de dólares. Em primeiro lugar, está ali a General Electric, que é uma fabricante de eletrônicos, de eletrodomésticos. 477 bilhões de dólares. Isso em 2001, gente. Tá? Depois nós temos a ExxonMobil, 24 anos atrás. Pouco tempo, é ontem. ExxonMobil, que é petróleo, combustível. Pfizer, indústria química. Walmart, varejo. Citigroup, mercado financeiro. A Royal Dutch, também petróleo. Não é? Então, 90% das empresas ou eram fabricantes de eletrônicos, ou eram petrolíferas, ou varejo, ou instituições financeiras. Agora vamos para 2021. Passados 20 anos, vejam como o mundo mudou. A empresa mais valiosa do mundo, Apple. Agora vejam a diferença. Em 2001, a empresa mais valiosa do mundo, que é a GE, valia 477 bilhões de dólares. Em 2021 é a Apple, 2 trilhões 913 bilhões de dólares. Né? É mais que o PIB de muitos países ricos. Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta, quer dizer, praticamente todas as empresas lidam com este mundo digital, o mundo da Big Data, o mundo da internet das coisas. Então vejam como o mundo mudou. Em 20 anos, portanto, uma geração, mas que para o contexto da humanidade não é nada, em 20 anos nós saímos de empresas, as empresas mais valiosas do mundo, que eram de mercados tradicionais, varejo, bancos, indústrias, fomos para empresas de tecnologia. E aí vem uma notícia do FMI, isso tem no máximo 4 meses, que diz o seguinte: a inteligência artificial afetará 40% dos empregos no mundo. Dos empregos ou das ocupações. Não é? E isso é verdade, gente. Sexta-feira retrasada, eu testemunhei uma coisa que me impressionou muito. Nós fizemos uma convenção nacional de polos de educação à distância da FAC. Reunimos lá na Associação Comercial 135 polos de educação à distância. E a última palestra dessa convenção foi sobre a inteligência artificial ajudando, por exemplo, a captação de matrículas. Tá? E nós levamos um profissional que ele, em 5 minutos, eu demandei isso dele, em 5 minutos, demonstrando para todo mundo, ele entrou no chat GPT, deu alguns comandos, certo? Comandos que eu havia dado a ele, olha, a nossa faculdade, a faculdade do comércio, são cursos de educação à distância, os nossos valores que nós praticamos são mais ou menos esses. Deu alguns 5, 6 comandos. Em 5 minutos, no chat GPT, ele criou uma campanha de marketing com as artes, vídeos, todas as artes que vocês podem imaginar, para uma campanha rodar em redes sociais, ele criou essa campanha no chat GPT em 5 minutos. Eu estou dizendo isso por quê, gente? Porque nós somos acostumados, mais vocês do que eu, de que toda vez que a gente vai acessar um serviço, nós temos que ir atrás de uma agência, de um escritório. Por exemplo, marketing, publicidade. Você iria atrás de uma agência, não é? De repente, pagar muito dinheiro, aquilo ia te levar 1 mês, 20 dias, 1 mês, para te devolverem uma campanha para você rodá-la, não é? E aí eu vou dizer novamente, um menino de 26 anos, diante de algumas informações que eu passei a ele, criou uma campanha da Faculdade do Comércio, né, para captação de alunos em 5 minutos. E eu bati o olho e falei, não,
Isso faz sentido. Daria para rodar isso tranquilamente. Chegou a implementar? Não, mas é o que eu estou dizendo agora. Daria para rodar aquilo tranquilamente. Inclusive, o nível estético daquilo, não é? Muito melhor do que muitas campanhas que já contratamos de agências. Tá? Isso é um exemplo que eu estou dando. Na advocacia, a Ordine deve saber disso, nós já temos grandes escritórios em São Paulo contratando ferramentas de IA para rodarem, para criarem peças processuais. Sobretudo nesses processos de massa, esses processos que são contencioso de massa, você tem ferramentas de IA que já constroem as peças processuais sem precisar de ser humano, não é? Então é por isso que o FMI fala que até 2030, é importante colocar esse marco temporal, até 2030, 40% dos empregos no mundo serão afetados pela inteligência artificial. E aqui só para vocês verem uma conexão disso com a educação, gente. Tá? Porque São Paulo, isso eu sou obrigado a reconhecer, e eu fico muito feliz por isso, São Paulo está sendo pioneiro no emprego da inteligência artificial na educação. E aqui está uma notícia de 19 de maio dizendo: o governo de São Paulo adota inteligência artificial para corrigir dever de casa dos alunos. Isso já é uma ferramenta que está sendo utilizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O nosso secretário Renato Feder está sendo pioneiro nisso, né? Então, os deveres de casa dos alunos já corrigidos por ferramentas de IA. Ora, então, diante deste admirável mundo novo, certo? Que é justamente essa realidade digital, essa intersecção entre o mundo físico e o mundo digital, com todas aquelas ferramentas que hoje são indispensáveis à vida humana. Ora, qual é a habilidade fundamental para um profissional deste admirável mundo novo e que a educação deve trabalhar? O profissional que não será substituído pela IA é aquele profissional que se identifica como um solucionador de problemas complexos, né? Isso envolve o quê? Criatividade, tecnologia, pensamento crítico e humanidades. Ora, todos aqueles trabalhos, todas aquelas tarefas repetitivas que envolvem pouca intelectualidade, pouca criatividade, pouco pensamento estratégico, pouco pensamento crítico, esses trabalhos serão substituídos pela IA muito facilmente. Gente, se uma IA consegue fazer o trabalho de uma agência de publicidade, imagine o que ela não vai fazer com trabalhos mais repetitivos, mais simples, não é? E aí aqui eu digo uma coisa muito importante, né? Inclusive, mais adiante eu vou falar sobre a questão do PISA, que é essa prova que avalia a educação dos países da OCDE, e como o Brasil está indo muito mal nessa prova, especialmente por conta desta habilidade que o PISA passa a avaliar e que hoje representa 51% do peso da prova do PISA hoje, é sobre isso que é a criatividade, certo? Qual é a importância dela? E aqui eu me baseio um pouco no que o André Matarazzo fala sobre criatividade, não é? A criatividade é uma habilidade crucial que impulsiona a inovação, a resolução de problemas e a adaptação a mudanças, que é tudo isso que a gente vive hoje, não é? A resolução de problemas complexos, a inovação e a adaptação a mudanças, tanto em contextos pessoais quanto profissionais e educativos. Ora, quando uma pessoa, gente, ela não é estimulada a esse pensamento crítico, a esta criatividade, vocês vão de convir que a caixa de ferramentas dela, eu até trago duas imagens aqui, é aquela caixa pequenininha ali. Ela tem pouco ferramental, não é, para encarar esses desafios todos que a vida de hoje apresenta. Ora, na medida em que ela é estimulada a esse pensamento criativo, não é, a esse pensamento inovador, e ela se torna mais, esta figura se torna mais adaptável, ela tem uma caixa de ferramentas muito maior. Portanto, o ferramental dela, para o enfrentamento desses desafios no mundo contemporâneo, é um ferramental muito mais amplo, né? E é justamente por essa razão
que o PISA, que é esta prova que avalia a educação, especialmente o ensino médio, dos países da OCDE, o PISA passa a avaliar a criatividade como 51% do peso da avaliação. Tá? De 4 anos para cá. Tá? E aí, eis mais uma notícia ruim para o Brasil. De 56 países, o Brasil está na 44ª posição. Tá? Então, quer dizer, nós não estamos estimulando os nossos alunos ao uso das tecnologias que leva à criatividade exigida hoje, ao pensamento crítico e, por consequência, esse ferramental todo que é necessário para que um jovem não seja substituído, como diz o FMI, pela inteligência artificial. E aí a gente vai avaliar uma coisa que me parece muito importante. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, empreendedorismo, né, o que existe de mais inovador, né, para ir para as cabeças mesmo? São os unicórnios. Né? O que é um unicórnio, gente? O unicórnio é uma empresa, uma startup, não é? Que devido à sua inovação, ela atingiu em menos de 4 anos o valor de $1 bilhão, o valor de mercado de $1 bilhão. Não é? E aí a Universidade de Stanford foi entrevistar 1.263 fundadores de 521 unicórnios, perguntando para eles: diploma importa? Desses 1.263, apenas 56 deixaram a faculdade. 485 são bacharéis, 259 são mestres, 236 são MBAs e 286 são doutores. Portanto, é claro que, mesmo com toda essa inovação, a possibilidade de um jovem acessar enfim, o conhecimento sem necessariamente ter um professor diante de si, mas ainda que com todo esse mundo da informação, da tecnologia, eis que, por esmagadora maioria desses fundadores de unicórnios, o diploma, sim, importa. A faculdade importa. Agora vamos analisar, gente, dado este pano de fundo deste mundo da tecnologia, dessa realidade digital e do impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho, vamos entender um pouco o que a tecnologia impactou a educação superior no Brasil. Vamos lá. O ensino superior tem registrado uma mudança na sua dinâmica, segundo o mapa do ensino superior que o SEMESP publica todo ano. O que é o SEMESP? É o Sindicato das Empresas Mantenedoras de Ensino Superior. Enquanto as matrículas de cursos presenciais caíram de 29,1% entre 2013 e 2023, as matrículas de cursos à distância cresceram 326% no mesmo período. 2024, o número de matrículas no ensino superior EAD está praticamente empatado com a quantidade de estudantes do modelo presencial. Nós temos hoje no Brasil são quase 10 milhões de brasileiros matriculados na educação superior. Hoje nós temos 5 milhões de brasileiros no presencial e 5 milhões de brasileiros na EAD. Portanto, em 2024, esses números já empatam. Tá? No último ENAD realizado, que é justamente esta avaliação que o INEP aplica na educação superior brasileira, tanto particular quanto pública, verifica-se que 33,7% dos cursos à distância obtiveram conceitos 1 e 2, que são conceitos insatisfatórios. Quando o curso tira, Roberto Macedo sabe bem disso, quando o curso é avaliado pelo INEP com nota 1 ou 2, abre-se um termo de compromisso com aquela instituição, ela tem um prazo de até 1 ano para melhorar as condições daquele curso. Do contrário, o curso ele é fechado pelo Ministério da Educação. Então vamos lá. 33,7% dos cursos à distância obtiveram conceitos 1 e 2, insatisfatórios, contra 28% dos cursos presenciais. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque essa coisa que se fala, que o EAD no Brasil é um EAD ruim,
que o EAD no Brasil é o responsável pela precarização do ensino superior. Gente, está aí a evidência de uma prova aplicada pelo próprio governo. 33,7% dos cursos EAD tiraram conceitos insatisfatórios. 1 e 2. Notas 1 e 2. As notas vão de 1 a 5, tá? E 28,2% tiraram também notas insatisfatórias cursos que são presenciais. EAD 33, presencial 28. A diferença é muito pequena. Então, quer dizer, uma prova aplicada pelo próprio governo dá conta dessa situação. E aí, dado todo esse contexto, vem o MEC, há cerca de 3 semanas, e cria o seu novo, começa a criar o seu novo marco regulatório da educação à distância. Tá? Quais são as mudanças que foram implementadas? Nós tínhamos antes, nós tínhamos 2 modalidades na educação superior brasileira. Nós tínhamos o EAD puro, podendo ser 100% de aulas gravadas, portanto, assíncronas, né? E nós tínhamos o presencial. Pois bem, a partir desse novo decreto, nós passamos a ter, na educação à distância, uma limitação de apenas 80% da carga horária total do curso com atividades assíncronas, portanto, aulas gravadas, ok? 10% deverão ser atividades presenciais nos polos de educação à distância e 10% podendo ser virtualmente, eu digo ao vivo, né, síncronas, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Portanto, aquele modelo de educação à distância 100% gravado, 100% assíncrono, deixa de existir. O MEC cria uma nova dinâmica de educação à distância, que são os cursos semipresenciais, não é? Que tem, no mínimo, 30% de atividades presenciais sendo realizadas ou na sede ou nos polos, 20% em atividades presenciais ou síncronas mediadas. O que é a síncrona mediada? Essa que é justamente virtualmente, né, são atividades virtuais ao vivo, né? Então, se nós somarmos os 30% das presenciais com as 20% das síncronas mediadas, a gente verifica que restam apenas 50% do EAD que a gente encarava como o EAD puro, que são as aulas gravadas, tá? Aqui só para os senhores entenderem qual é esses jargões que a gente utiliza na linguagem do Ministério da Educação. Qual a diferença entre síncrona mediada e presencial? Porque isso importa muito. A síncrona é justamente aquela que se faz virtualmente ao vivo, só que sem o apoio pedagógico, sem professores dando apoio. A síncrona mediada é a mesma atividade virtualmente, ao vivo, só que com a figura do mediador pedagógico, que é uma figura no meio da educação superior que o MEC cria a partir deste novo decreto. E enquanto que a assíncrona é aquela aula gravada, é o EAD puro. Pois bem, agora o MEC também ele passa a exigir, como eu disse há pouco, este mediador pedagógico, né? Então você tem o professor conteudista, aquele professor que pode gravar as aulas, e nas aulas síncronas, virtualmente ao vivo, você tem esse mediador pedagógico, que é aquele professor que vai controlar aquele ambiente virtual de aprendizagem, com um limite de até 70 estudantes por sala virtual. As avaliações, ao menos uma avaliação por conteúdo curricular passa a ser no polo, e essa avaliação presencial deve ter um peso maior na composição da nota desses alunos. O MEC passa a dar maior foco na figura do polo. O polo ele tem de ter uma estrutura mínima, não é? Com sala de estudo individual, laboratórios de informática, internet de alta velocidade e uma equipe de apoio presencial. Na verdade, gente, essa infraestrutura dos polos sempre existiu, ok? Só que o MEC nunca avaliou.
Agora ele passa a avaliar. Portanto, essa infraestrutura mínima passa a ser algo realmente a ser avaliado nos instrumentos regulatórios do MEC. E o prazo para essas adaptações é um prazo de 2 anos. Pois bem, gente, agora vem um ponto que eu quero fazer uma reflexão com todos os senhores a partir deste novo decreto que o MEC publicou. Dos 45 artigos, tá, desse decreto que cria um novo marco regulatório para a educação à distância, de 45 artigos, apenas 2 artigos tratam de ferramentas digitais e materiais didáticos digitais. Ora, vamos lá. Eu fiz toda uma introdução para dar um pano de fundo do que é este admirável mundo novo, certo? Este mundo da tecnologia, este mundo da inteligência artificial. Falei que o brasileiro passa em média 9 horas e meia por dia em redes sociais, não é? Falei sobre a internet das coisas, sobre a Big Data, o impacto disso na educação. Demonstrei como que o EAD teve um crescimento brutal no Brasil ao longo dos últimos 10 anos, de 326%. Portanto, fica claro, gente, que o jovem, geração millennial, geração Z, geração alfa, são gerações que não conseguem visualizar o mundo sem tecnologia. Não existe. Vem o MEC e cria um decreto que vem a fazer mudanças na educação à distância, que é a educação mediada pela tecnologia, e dos 45 artigos deste novo decreto, apenas 2 artigos tratam de ferramentas digitais e materiais didáticos digitais. Agora vamos lá, vamos ler desses 2 artigos, a gente vai ler agora só para os senhores verem como eles também não falam nada, eles falam óbvio. Artigo 25. Os materiais didáticos utilizados na educação à distância deverão refletir o planejamento pedagógico e a organização curricular do curso ou unidade curricular em que estão inseridos, asseguradas a qualidade e a efetividade do processo de ensino e aprendizagem. Isso não quer dizer nada. Artigo 26. As plataformas digitais utilizadas na educação à distância deverão facilitar o processo de comunicação, ensino, aprendizagem e avaliação, e assegurar a interação pedagógica entre estudantes, professores e mediadores pedagógicos. Mais uma vez, também não fala nada, não há nada de novo nisso. Tá? Então, assim, gente, por que eu estou colocando este ponto aqui que me parece o que nós, não é, gestores públicos, educadores, lideranças políticas, nós devemos raciocinar sobre isto que o MEC vem tratando como o novo marco regulatório da educação à distância no Brasil, que, vale dizer, já representa hoje metade das matrículas do ensino superior no Brasil. Dos 10 milhões de estudantes do ensino superior, 5 milhões estão matriculados na educação à distância. Ele vai lá e cria um decreto. Tem 45 artigos deste decreto, um decreto longo. Apenas 2 artigos falam de tecnologia. Isso é um completo absurdo. É o Ministério da Educação não olhando para frente, é olhando no retrovisor. E agora eu trago para os senhores o que é a minha opinião particular do porquê este decreto vai na contramão do avanço das tecnologias e da educação do século XXI. Nós soubemos, gente, que houve um diálogo muito grande entre sindicatos de professores com o MEC no início do ano passado. Lembre-se que foi em junho do ano passado, na portaria 528, que o MEC suspendeu a criação de novos cursos EAD e de faculdades a operar o EAD. Então isso foi em polos, novos polos. Foi em junho. Ele suspendeu. Nós soubemos que no primeiro semestre, e se os senhores pesquisarem isso no Google, as notícias estão aí disponíveis. O MEC começou a dialogar com sindicatos de professores, né, para entender como é que estava, enfim, a vida deles, a situação deles. Eles, evidentemente, que levaram para o MEC uma situação
né, que é a situação da docência no século XXI. Qual é essa situação da docência no século XXI? O professor que não se atualizar, o professor que não se adaptar a isso tudo que eu mencionei há pouco, o uso da inteligência artificial, o uso dessas ferramentas todas que eu mencionei, né? O uso dos conteúdos que são gravados e que o aluno pode assistir esse conteúdo gravado a qualquer momento, de casa, do trabalho, do transporte, certo? O professor que não se adaptar a essa nova realidade, ele é um professor ultrapassado. E, infelizmente, muitos professores não se adaptaram a essa nova realidade e perceberam que estavam ficando para trás. Com a educação à distância, gente, surge uma figura nova no ensino superior, que é a figura do conteudista, que é justamente aquele professor que prepara um conteúdo, vai para um estúdio, grava aquela aula vai ser disponibilizada numa ferramenta virtual de aprendizagem. É assim que acontece o EAD, não é? Muitos professores não estavam dispostos a ir para um estúdio, gravar um conteúdo, manusear ferramentas tecnológicas, não é? E aí surge, quer dizer, a novidade, a inteligência artificial, que pode impactar ainda mais a atividade desse docente. E eles, então, se organizam com estes sindicatos e vão levar para o MEC uma série de queixas, não é? E o MEC, portanto, resolve criar um novo marco regulatório, não pensando no que o aluno deseja. Porque o aluno deseja este admirável mundo novo. O aluno deseja este admirável mundo novo, né? Que é o nativo digital. Mas faz um decreto justamente olhando para o passado. E aí, gente, eu trago uma frase de um intelectual brasileiro que eu aprecio muito, que é o Roberto Campos, né? Não o Neto, o Roberto Campos em memória, que diz o seguinte: infelizmente o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades, né? O MEC tinha tudo nas mãos para criar um novo marco regulatório da educação à distância, tratando de inteligência artificial, de tecnologias, de ferramentais digitais, né? Para propiciar a este jovem aquela habilidade que eu mencionei há pouco, que é a habilidade da criatividade, né? Essa habilidade de saber manusear essa tecnologia toda a serviço do progresso da sociedade, da inovação, da criação de novos empreendimentos, da criação de novos serviços, que é o que está acontecendo lá no Vale do Silício, que é o que está acontecendo na Coreia do Sul, que é o que está acontecendo na China. E aí o Brasil, quando tem a oportunidade, porque vê os números crescendo, ora, se metade das matrículas hoje estão no EAD, é porque a sociedade quer o EAD. Aí vem o MEC, né, nessa visão de que o Estado tem que asfixiar, uma coisa de cima para baixo, fala, não. A gente vai voltar para aquela educação do passado, você vai voltar para o polo, você vai voltar para aquela aula presencial, né? E que vale dizer, gente, essa coisa do MEC garantir a excelência, a qualidade, para mim é fundamental. Agora, pensem só, num ambiente virtual de aprendizagem, numa plataforma de EAD, a aula está lá gravada. É muito mais fácil você medir a qualidade de uma aula que está ali disponível. Mas o MEC não está preocupado com isso. Ele quer atender às demandas de sindicatos de professores, estes professores que, em sua maioria, tem muito professor bom, tem muito professor que quer atualizar, que quer se atualizar, que quer progredir, né? Mas a gente sabe que muitos, com medo disso tudo, querem ficar no passado, né? Então, é por isso que eu digo, gente, infelizmente, essa frase do Roberto Campos, ela nunca fez tanto sentido. O Brasil nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades. E eu termino fazendo uma analogia, e que me parece também muito ilustrativa, que é o seguinte, gente, imaginemos nós aqui, a gente deseja assistir um documentário, tá? Um documentário da BBC, por exemplo, que produz coisas maravilhosas. E a gente resolve assistir esse documentário em uma ferramenta de streaming, num Netflix, ou num Prime, ou num Apple TV, de casa.
né? Você tem ali uma ferramenta que te permite uma experiência ótima. Você vai lá, assiste de casa, no seu conforto, sem precisar se deslocar, gastar com transporte. Pois bem, aí vem o Ministério da Cultura e fala, não, assistir documentários numa ferramenta de streaming da sua casa, de jeito nenhum. Você não vai aprender direito assim. A sua experiência ela vai ser inválida. Você vai ter que ir até o cinema para assistir o documentário. Ora, mas eu acho que isso não faz sentido. De casa eu consigo aprender, posso, né? Inclusive eu posso pausar, voltar, sair, fazer alguma necessidade. Não. Você vai até o cinema, lá você vai pagar para assistir, você vai... lá você vai ter N pessoas ali penduradas que vão te garantir uma experiência melhor. O pipoqueiro, o cara que fica ali com aquele projetor, o cara que fica em frente à sala carimbando o seu ticket, não é? Ali você vai ter uma experiência de aprendizagem melhor do que assistir de casa, né? Gente, trocando em miúdos, é isto que o MEC está propondo para os alunos da educação superior brasileira, aqueles que encontram na educação à distância uma experiência de aprendizagem válida. Vou dizer uma coisa importante, gente, já finalizando. Eu não incluo aqui, nesse elogio que eu faço às tecnologias na educação, que é a nossa EAD, eu não incluo os cursos laboratoriais. Medicina, enfermagem, fisioterapia, não é? Aí são coisas inconciliáveis. Você não tem como imaginar que um aluno de um curso de saúde que precisa de ter atividades laboratoriais, ele vai ter uma experiência satisfatória na educação à distância. É difícil, não é? Ah, porque tem simuladores. Tem mesmo. Hoje em dia existem. Mas são caríssimos, né? São impraticáveis. Agora, cursos de natureza expositiva, cursos teóricos. Ora, qual é o problema de ser 100% à distância? O aluno, que é um aluno mais humilde, que vive em grandes centros, que trabalha 8, 10 horas por dia, depois vai ter que se deslocar mais 1 hora, 2 horas para ir até uma faculdade. Isso é uma coisa inviável, não é? Então, assim, fica claro que o Brasil, ao invés de se preocupar com aquilo que realmente significa o progresso, o desenvolvimento, mais uma vez o Brasil, o Estado brasileiro, ele dá ouvidos às corporações, aos sindicatos, que infelizmente não estão querendo o progresso. Eles estão preocupados com a manutenção do status quo, né? E isso é algo muito ruim. E tem uma coisa importante para a gente pensar aqui, gente. Que aí vocês vão ver que não faz sentido mesmo. Pasmem. O curso de Direito, o Ordine sabe disso, que é um curso expositivo, teórico. São 5 anos, praticamente, de conteúdos teóricos. O curso de Direito ele foi incluído nesse rol de 5 cursos que não podem ter nenhum por cento de carga horária EAD. Agora, engenharia, as engenharias, que são laboratoriais, podem ser semipresenciais. Qual é a lógica? A lógica é o atendimento a órgãos de classe, entidades de classe, corporações, sindicatos. É isto. Enfermagem, psicologia, medicina, odontologia e direito. E educação física, parcial 1. Não, pode ser 100%. Pode ser 100% EAD. Então, assim, isso demonstra a total falta de sentido, a falta de rigor científico deste novo decreto. Não faz sentido, a não ser quando a gente pensa que é um atendimento mesmo a grupos, não é? E aí, quem que na verdade se prejudica com isso tudo? É a sociedade, os alunos, né? Aqueles que nós deveríamos, de fato, estar preocupados. Facilitar a vida. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado. Bom, sensacional isso aí.
chega a ser até um pouco revoltante esse decreto aí pelo seu conteúdo e pela sua clareza, né, que é para atender corporações. Eu tenho uma questão de preço, né? Eu imagino que o EAD tem um preço mais competitivo do que o presencial. Então, vai aumentar o preço. Deve aumentar o preço. E é ensino à distância. Quer dizer, uma das vantagens é que uma pessoa do interior pode fazer. Esse deslocamento vai ter que ocorrer, independente de onde a pessoa morar, o que aumenta o custo também, além do custo maior da mensalidade do estudante. E como é que você entende essa figura do mediador? É mais uma reservinha de mercado? É mais uma reserva de mercado, nitidamente. E só a última. Você falou na questão do profissional do futuro. É a questão da criatividade, conhecimento de humanidades. Network adianta um pouco, não? Tá no meio dessa. Você podia só repetir esse conceito das características do profissional do futuro? Perfeito. Então vamos lá. Primeira pergunta sua sobre o aumento de preço, né? Vejam só. Nós verificamos no início dos anos 2000, isso foi até uma coisa feita pelo Fernando Haddad, tá? E aqui a gente tem que fazer um certo elogio, porque o FIES é algo interessante. Eu acho que o FIES, enquanto política pública, para colocar os jovens socioeconomicamente vulneráveis no ensino superior, é uma política interessante, tá? Só que a gente viu que do jeito que ele nasceu, ele morreu, ou praticamente está na UTI, né? Porque na prática, o FIES ele virou um grande esquema, né, em que pessoas que não eram socioeconomicamente vulneráveis eram beneficiárias do FIES, né, um escândalo, né, filho de desembargador que estava recebendo FIES, filho de prefeito, e por aí vai. Né. E houve um calote monumental. Né, e isso, inclusive, foi uma das grandes razões pela qual a Dilma foi impeachmentada, porque o escândalo do FIES aconteceu logo no início do Dilma II. Né. Ora, se a gente tem no Brasil apenas 18% dos jovens com acesso ao ensino superior, apenas 18%, tá? A média da OCDE é 69%. No Brasil, 18%. Tá? 69%. Infelizmente, nós temos um abismo social no Brasil. Né? A maioria da população é de classe C, D e E. O EAD, ele significa um fator de escala, concorda comigo? Você só consegue aumentar esse número de acesso de 18% com uma educação que seja acessível. Não é? Agora, parece que o MEC ele não compreendeu isso. Né? A despeito de nós termos um FIES fraco, hoje apenas 4% dos ingressantes na educação superior brasileira entram via FIES. 4%. 4 ponto alguma coisa. É uma coisa ínfima, concorda comigo? Né? E com essa medida, os preços aumentam, invariavelmente. Ainda não sabemos quanto. Tá? Tem pessoas que falam que vai ser um aumento de 20%, outros 15%, né? Mas vai aumentar. Né? O semipresencial, que é essa nova dinâmica que o MEC criou, é um ticket mais alto também. Entende? Então, assim, realmente é uma medida que exclui, isso até é algo surpreendente, porque o governo se identifica como um governo popular, ele exclui o pobre de ingressar no ensino. Ou exclui não, eu digo que dificulta, com certeza. Tá? A não ser que o governo consiga repotencializar o FIES e o ProUni, tá? O que me parece difícil. Tá? Bom, segunda pergunta sua, sobre a figura do mediador pedagógico. Sim, é uma reserva de mercado. Essa figura não existe em nenhum lugar do mundo. Você tem professor só. Nem tutor existe.
O Brasil, ele criou, tem uma frase que fala, né, que tem cada macaco no seu galho. No Brasil, você cria os galhos e bota os macacos. Né? É isso, quer dizer, o Brasil criou a figura do tutor, que não existe em nenhum lugar, e agora a figura do mediador pedagógico, né? Que é justamente o seguinte, dentro dessas salas de aulas virtuais, com até 70 alunos, você vai ter que ter essa figura que, na verdade, nem é um professor, que ele vai só marcar presença, colher lista de presença, aplicar prova, ele nem é propriamente um professor, tá? É uma figura, é uma espécie de um bedel do EAD, perfeito, é isso. Ele é um bedel dentro de uma sala de aula virtual, coisa que para mim é absolutamente dispensável, tá? Por fim, a sua pergunta sobre as habilidades dos profissionais do futuro. Eu digo que nem é o profissional do futuro, acho que isso já se exige hoje, tá? Primeira coisa, ser um solucionador de problemas complexos. Eu digo isso porque as ferramentas digitais elas vão facilmente superar os seres humanos que desempenham funções repetitivas, simples, que não exigem grandes criatividades ou intelectualidade. Tá? Isso vai acontecer. No ano retrasado, eu fui a um evento em Valência, o Encontro Internacional de Reitores. E lá estava o inventor do www, Tim Berners-Lee. É um físico inglês genial. E nós estávamos em 600 reitores do mundo inteiro. O Tim Berners-Lee pergunta o seguinte: olha, vocês aí, reitores do mundo inteiro, qual é o papel do professor no mundo de hoje? O pessoal ficou assim e falou: bom, o papel do professor no mundo de hoje não é competir com a máquina. Porque por mais enciclopédico que seja um professor, ele é facilmente superado por uma ChatGPT, por um Google, facilmente. Agora, o professor que consegue estimular nos seus alunos pensamento crítico, consegue despertar nos seus alunos o que o mercado passou a chamar recentemente de soft skills, as habilidades socioemocionais, as habilidades comportamentais, que é algo que foi marginalizado da educação, especialmente a brasileira, de uns anos para cá. A nossa educação passou a ficar muito tecnicista e pouco humanista, não é? Este professor que conseguir desenvolver nos seus alunos essas habilidades socioemocionais, esse pensamento crítico, criativo, né? E essa capacidade de adaptação, esse professor vai ser indispensável. Agora, aquele que for um reflexo da enciclopédia e que exigir que o seu aluno seja um reflexo da enciclopédia, esse professor está completamente ultrapassado, né? Então, eu entendo que essas habilidades que eu citei há pouco são as habilidades que vão ser exigidas de um profissional do século XXI. Porque o resto ele vai conseguir, enfim, obter com essas ferramentas digitais todas. Bom, eu queria dar mais um depoimento, que primeiro vai ser favorável ao EAD, mas depois vai ser um cacete na educação, de uma forma geral. Quando eu estava no Conselho Federal de Economia, o então presidente do Conselho falou: eu não vou mais reconhecer, dar de carteirinha para gente que chegar com EAD. Eu falei: você não pode fazer isso. Quem tem que reconhecer o curso é o MEC, não é você. Ainda mais que nós não temos nenhum exame como a OAB, não, desde que o curso é reconhecido, você tem que dar a carteirinha. Ah, Machado, mas deve ter muita porcaria por aí. Eu falei: deve. Assim como tem muito curso muito ruim presencial. Falou: dá para você fazer um giro? Dá para você fazer um giro? Eu fui a alguns lugares. Eu fui a Mato Grosso do Sul, fui ao Paraná, fui a Santa Catarina. E confirmei o que eu estava imaginando. Tinha curso bom, tinha curso ruim. A Federal de Santa Catarina, inclusive, passava por uma situação muito interessante. Ela oferecia simultaneamente o presencial e o EAD. E o número de inscrições para EAD foi muito grande, porque o pessoal achava que era uma moleza. Se inscreve e faz. Foi, exatamente. E ela ofereceu os dois. Quando o pessoal percebeu que o EAD era difícil, era rígido, o pessoal passou a migrar para o curso presencial. Então, ela continuou existindo nos polos, mas em Florianópolis, etc., praticamente o EAD
desapareceu. Bom, então eu realmente confesso que eu vi cursos muito bons, inclusive de escolas pouco famosas, mas que tinham uma estrutura muito boa. Produção, tutores qualificados, os polos preparados, etc. E eu falei para ele, só que é o seguinte, o problema é mais embaixo. O problema não está na educação à distância, o problema está na educação de uma forma geral. Tem muito curso presencial que é uma porcaria e continua sendo. Aí ele falou, calma, Machado, mas eu não posso falar isso. Eu falei, tem que falar. E aí eu passei a falar dar alguns exemplos para ele. Falei, eu sou professor da área de História Econômica, vou a vários encontros. Eu levo cacete direto. Primeiro, porque eu sou um historiador não marxista. Quer dizer, um economista que dá história por uma ótica não marxista. Para eles isso não existe. História é a história, é o materialismo dialético impulsionado pela luta de classes. Eles questionavam até o direito de um economista ministrar aquelas disciplinas. E aí eu falei, eu justifiquei a minha posição. Eu sou um dos poucos que não tem doutorado nesses negócios. Aí mais uma razão para os caras meterem o pau. Doutorado no Brasil supõe o domínio de 2 línguas estrangeiras. Você tinha lá cara que não dominava nem o português, quanto mais 2 estrangeiras. Cansei de ver professor que mal falava português e tinha doutorado. Caras que, quando eu fui escrever meu livro, eu agradeci um professor do Maranhão, não vou falar o nome, obviamente, pelo material que ele tinha mandado, que eu achei excelente. Eu ia reproduzir. Quando eu fui procurar, era plágio, integralmente de um livro de HPE, já pouco utilizado. Então, eu acho que o problema da educação no Brasil é mais embaixo do que só se fosse a diferença entre EAD e presencial. Agora, você está absolutamente correto quando você relaciona as vantagens do EAD. Não apenas para público menos privilegiado economicamente, mas você tem muita gente que ou faz EAD ou não faz. Eu, por exemplo, fui atleta. Um atleta hoje só pode estudar se for EAD, porque treinando não sei quantas vezes por dia, viajando, etc., não tem a menor chance de fazer. Então, realmente a EAD abre possibilidades muito grandes. Agora, a preocupação com a qualidade tem que existir tanto nos cursos EAD como nos presenciais. Eu queria ouvir tua opinião a respeito. Eu concordo 100%. E quando eu trago aquele trecho da minha apresentação com as notas do ENAD, o ENAD é a prova que o governo aplica no ensino superior. Você tem 28% das instituições presenciais com conceitos insatisfatórios contra 33% das que são EAD. Quer dizer, a diferença é muito pequena. A diferença é ínfima, né? Então você percebe que, de um modo geral, ambas estão ruins, não é? Agora, nós temos no Brasil instituições de ensino superior que operam o EAD com muita qualidade, muita qualidade. Eu vou citar uma que está próxima daqui, a FGV, por exemplo, tem programas de MBA executivo, são os melhores do Brasil, são EAD. E são EAD. Não é? Modéstia à parte, a nossa instituição, a FAC, não é? Foi avaliada com nota máxima sempre, uma das melhores do país pelo Dia das Faculdades do Estadão. A FAC ela tem um EAD que eu garanto a todos vocês, é um EAD que o aluno ele não tem nenhuma desvantagem em relação ao presencial. Pelo contrário, eu acho que ele tem até vantagens, que são objetos de aprendizagem atrativos, não é? Com uma experiência interessante, divertida, esteticamente agradável, lúdica, não é? Enfim, que causa uma maior motivação para esse aluno. Sem dizer que o nosso público, que é um público mais popular, é um público que trabalha 8, 10 horas por dia. Então teria condições de ir para uma faculdade à noite e sair de lá quase meia-noite. Chegar em casa o quê? Dormir quantas horas por dia? 3, 4 horas? Não tem cabimento uma coisa dessa. Entende? Então, assim, eu acho que a grande premissa dessa história é o Brasil é um país de um abismo social grande. Né? A gente quer resolver este abismo com educação. Agora, tem que ser uma educação que faça sentido. Porque, do contrário, a evasão na educação brasileira, que é altíssima, muito maior do que os países em desenvolvimento, muito maior do que os outros países dos BRICS, a evasão vai aumentar. Para se ter uma ideia, a evasão no ensino médio no Brasil, que é educação básica, ensino médio é educação básica ainda,
é de 25%. A evasão no ensino médio brasileiro é de 25%. No ensino superior é de quase 70% de abandono escolar. Mas eu entendo isso por quê? Porque, infelizmente, a educação como um todo, que é regulada pelo MEC, tanto a educação básica quanto a educação superior, elas são reguladas com regras absolutamente ultrapassadas de uma educação prussiana do século XIX, que o jovem já não vê mais nenhum sentido. Entende? Uma prova disso foi a contra-reforma do ensino médio que o governo Lula fez. No governo Temer nós tivemos a reforma do ensino médio, foi até um tio meu que foi relator, o senador Pedro Chaves, né, que foi uma reforma que dava para o jovem a possibilidade dele se encontrar com a vocação dele, através do que a gente chamava de itinerários formativos. Ele escolhia humanas, exatas, tal. Veio este governo agora e cortou, falou não. Das 3.000 horas, apenas 600 horas, que é 20%, o aluno ele vai poder escolher a área de interesse dele. Quer dizer, para mim isso é um retrocesso. É o Estado engessando o processo de ensino-aprendizagem. Dizendo, olha, jovem, você que tem 15 anos, 16 anos, você é incompetente para escolher a sua aptidão, para definir a sua vocação. Você é incompetente. Das 3.000 horas, 2.400 horas é o que o Estado vai dizer que você tem que aprender, que você tem que estudar. O ludismo foi exatamente a reação dos trabalhadores na segunda Revolução Industrial contra as máquinas. Quebraram as máquinas na Inglaterra, né? E foi um movimento fortíssimo. Na primeira e na segunda também, né? Todos os dois. Eles tinham uma resistência muito grande, né? E não foram adiante, né? Nesse processo. Né? Portanto, isso que você falou, da resistência sindical, é uma resistência ludista, né? Que acompanha todo o movimento de modernização recente, né, no mundo. Né? A outra coisa, antes de fazer uma, duas, três questões, é que recentemente eu estava saindo de um aeroporto de um estado do Nordeste, um estado pobre, e passo pela uma cidade operária, bem pobre também, bem pobre. E lá no meio, naquela ruazinha operária, tem um polo de uma faculdade que eu conheço, que é até daqui de São Paulo. Né? Lá no meio mesmo, naquele bairro bem operário e pobre, né? Estava lá um polo desse tipo. Né? Uma preocupação minha, ia te perguntar, é se isso afeta somente está disponível somente no nível universitário ou ainda alcança o nível médio também no Brasil. Segunda questão. A segunda questão você respondeu, né? Eu tinha preocupação com esses cursos mais laboratoriais, mais presenciais obrigatoriamente, né? Você respondeu que já tem essa preocupação, com exceção desse contrabando aí da OAB, né? Claro, são ludistas de toga, né? O ludismo no Brasil é fortíssimo, né? Nessas categorias, né? Nessas categorias de elite, né? Bom, você já respondeu. Mas a outra questão era em relação a como é isso nos países da OECD. Já que você comparou 18% e 70%, né? Como é isso, por exemplo, nos países da OCDE, lá da União Europeia? Qual é o percentual disponível de um e de outro? Né? Como isso vem se comportando nesses outros países? E a outra questão em relação à qualidade. No final das contas, a qualidade vai ser medida, né, pela absorção desses jovens no mercado de trabalho. Então, existe alguma comparação, já que é metade você colocou hoje, né, dos resultados para o jovem, né, de concluir um curso presencial e de um curso não presencial? Já existe algum, não sei se já é uma coisa muito recente, mas já existe algum tipo de avaliação possível, né, para avaliar que esse curso à distância, né, não tem a mesma qualidade, o mesmo potencial, porque o que interessa para o trabalhador jovem, né, é ser absorvido adequadamente no mercado de trabalho. Tem diferença entre um e outro? A primeira pergunta sua, sobre
a questão dessa luta de classes e luta de sindicatos e tal. Concordo, é justamente isso. Quer dizer, a gente viu um decreto que foi criado a partir de uma reivindicação de sindicatos de professores. Agora, qual é o ponto? Eu acho que é justamente o papel do Estado ponderar as coisas, né? Sopesar as coisas. Olha, a gente tem que pensar numa educação focada em professor ou no aluno. O que vale mais? O que é mais importante? Né? A gente se balizar pelas necessidades, né? Pelas aspirações dos professores ou dos alunos? Quem importa mais? Né? Eu, enquanto educador, eu estou preocupado com o aluno. A minha preocupação primeira, enquanto diretor de faculdade, enquanto educador, é com o aluno. Né? E se o EAD teve um crescimento de 326% em 10 anos, né? E esse movimento, e já respondendo uma outra pergunta sua, é um movimento global. As melhores universidades do mundo, Harvard, Cambridge, Yale, Oxford, operam com educação à distância. Seus melhores cursos estão disponíveis também no formato EAD. Eu nunca me esqueço, Eduardo, quando eu estava na Universidade de McGill, em Montreal, e eu participei de uma palestra num curso deles de business, e por holografia, acho que é holografia que chama, aparece um cidadão, no palco surgiu o CEO global da Toyota, dando uma palestra em meta-realidade, que ele é uma meta-realidade, certo? Isso foi em 2017, tem quase 10 anos, né? Os alunos da faculdade de business de McGill estudando à distância. Isso é EAD, certo? Então essa é uma realidade global, né? Agora, mais uma vez, cabia ao Estado, ao MEC, fazer esta regulação e sopesar as coisas. Como é que a gente consegue acomodar, né, minimamente esses pleitos desses professores, se é que é possível acomodar, porque eu acho que a tecnologia está passando por cima de tudo e todos, e é isso mesmo, é o que temos, e eu acho que controlar isso é você desviar o caminho do progresso, né? E, em primeiro lugar, como atender, de fato, os anseios dos jovens, dos alunos que querem evoluir, entende? Então, eu acho que, infelizmente, é o que diz o Roberto Campos. Perdemos a chance, o Brasil está perdendo sempre a oportunidade de uma oportunidade. E aquela preparação? Não existe. O MEC ele faz apenas o ENAD, que até o Roberto Macedo fala isso, que é uma coisa meio sem sentido, porque o ENAD, que ele é feito ao longo do curso, ele só seria de fato inteligente se ele medisse, primeiro, a situação do aluno no início do curso, certo? E depois ao final do curso, para entender o que a educação superior agregou na vida dele. Até porque tem muitos alunos que deixaram o ensino médio há 10, 15, 20, 30 anos, não é? Mas não. O ENAD ele é uma vez só no curso, nos últimos 2 semestres, certo? E não existe uma avaliação para medir o que se chama de acompanhamento do egresso. Algumas faculdades fazem isso, a nossa faculdade faz isso, a gente acompanha o nosso egresso, que são o que fora são chamados de alumnis, né? Que você cria uma comunidade de ex-alunos para entender o que está acontecendo, se eles progrediram, o que eles estão produzindo, né? Bom, Wilson, parabéns aí pela palestra, né? Só quero fazer uma ressalva aqui, que é uma brincadeira. Quando você falou, uma brincadeira, mas que é verdade. Quando você falou que apareceu filho de prefeito, né, com fiéis para cursar uma filha de faculdade de medicina, o prefeito, a mensalidade é superior que o salário de prefeito. Pode ter certeza, dependendo da faculdade e dependendo também da cidade. Mas queria te falar uma coisa, que é mais uma curiosidade, né? E remetendo ao início da sua palestra, quando você falou que um menino de 26 anos entrou no site GPT e fez uma campanha publicitária, né? Se tratando de direito autoral, propriedade intelectual, como isso vale, né? Ou apesar que já existem programas que fazem isso. No meu caso, engenharia, eu pego o perfil de sondagem,
estabeleço qualquer carga e o site GPT ou qualquer programa me dá qualquer estrutura que eu tenho que ter, qualquer espessura do pilar, como tem que ser a composição das vigas, como que fica a questão da propriedade intelectual ou direito autoral nesses casos? Pardini, você sabe que esse é um debate que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil ainda não entrou nisso, mas eu tenho acompanhado. Não sei se vocês viram esses dias acho que mais de 1000 artistas, compositores, Paul McCartney, Elton John, eles fizeram um abaixo-assinado, né, para mandar para o Congresso Europeu e para os Estados Unidos também, para que eles criem regras, né, no sentido de que as suas composições, as suas criações, elas não se tornem plágio, enfim, pelas ferramentas de chat GPT ou outras ferramentas de IA. Né? Eu vou te confessar que, do ponto de vista técnico, eu não sei como resolver isso. Tá? Não sei mesmo, porque eu acho que vai ser cada dia mais difícil a gente criar essa reserva autoral, essa reserva intelectual diante dessas ferramentas. Por uma razão muito simples. Ela se baseia em dados que estão disponíveis por aí. Então, por exemplo, se você pede para uma ferramenta de IA que crie um jingle de campanha, tá? Você que foi prefeito, então vai lá. Um jingle de campanha de um prefeito com nome X, numa cidade Y, que tenha mais ou menos as ideias, os projetos tais, você joga lá. Ela vai se basear para criar aquela nova melodia em coisas já existentes. Ela vai se basear nas músicas que estão aí, em cantores que estão aí, né? Pois é. Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente está vivendo mesmo aquilo que oh, meu Deus, como é que ele chamava? Aquele grande antropólogo polonês, o do Tempos Líquidos, como é que ele... O Zygmunt Bauman. Aquilo que ele falou. Vivemos, de fato, os tempos líquidos, né? Que as coisas estão muito pulverizadas. Né? Como que a gente vai conseguir medir isso, identificar isso, né? Preservar essas questões autorais? Não sei. Tecnicamente, não sei. Tá? Agora, como também esses artistas todos que estão com medo não sabem. Né? E aí que eles estão pedindo para os parlamentos, que aí sim são os fóruns corretos, o que não está acontecendo no Brasil, infelizmente, porque no Brasil a gente está discutindo regulação de rede social, de IA, tudo em gabinete de ministro do STF. Isso é um problema. Pois é. Agora, sim, isso é uma coisa que tem que ser debatida, os parlamentos têm que se debruçar diante disso. Tá? E no Brasil eu estou vendo assim, primeiro, a gente está entrando nesse debate com muito atraso. 2, isso está sendo debatido no fórum inadequado, que não é o Poder Judiciário que tem que criar essas regras. Entende? Então eu vejo com muito receio. Né? Agora, tecnicamente, não sei te explicar como é que se cria essa medição. Tá? Aí justamente entra o papel dos parlamentos de chamarem grandes especialistas, audiências públicas, grandes debates, para a gente conseguir acomodar. Tal qual eu falei sobre os professores, né, que eles foram lá com as suas reivindicações, e o governo ele pendeu muito para um lado só, esqueceu dos alunos. Né? Em relação às tecnologias, mesma coisa. Chamar os grandes empresários da tecnologia, os especialistas em IA, os artistas, entende? Para criar um ambiente regulatório inteligente.